Né? Que isso é elevado a sobre x. Mas qual é o limite do expoente? É a. Então, o limite da exponencial é a exponencial do limite. Então, isso aqui dá E elevado a A. Hã? O x tem mais infinito, mas o limite dá E elevado a A. Ou seja, pode dar qualquer número, isso é só um exemplo. Por que eu parametrizo por A? Para você perceber que o limite desse tipo aqui pode dar qualquer número real positivo. Então você está adiante agora, você foi exposto a todas as indeterminações possíveis aqui. Quais são? As indeterminações. Vamos lá. 0 sobre 0. Infinito sobre infinito. Tá? 0 sobre 0. As indeterminações são 0 sobre 0. Infinito sobre infinito. Infinito menos infinito. 0 vezes infinito, certo? Tá? 1 elevado a infinito. 0 elevado a 0. E a outra aqui, qual foi? Infinito elevado a 0. Eu pergunto a você. Vou fazer uma pergunta, vou colocar a situação aqui. Se limite de f de x com x tendendo a p a 0 e limite com x tendendo a p de g de x é mais infinito. Então, quem é limite de f de x elevado a g de x com x tendendo a p? Lembrando que quando eu escrevo f de x elevado a g de x, isso só está definido quando é que potência com expoente real está definido. Quando a base é um número real positivo. Tá? Então está implícito aqui que com x tendendo a p, ou seja, numa vizinhança aberta e estrita de p, nos domínios das funções, f de x é positivo nessa vizinhança. Aí eu te pergunto, esclarecido isso, há como você calcular esse limite? Dizer qual é esse limite? Limite de f de x elevado a g de x, com f de x tendo limite 0 e g de x tendo limite mais infinito, com x tendendo a p? Isso aqui é 0. Claro que é 0. Ou seja, 0 elevado a infinito não é indeterminação. Que é a base, olha aqui, ó. Olha aqui. Se o limite de f de x com x tendendo a p é 0, tá certo? Eu consigo uma vizinhança aberta e estrita de P, à direita de P, tal que vai valer essa desigualdade, ó. F de x vai ser maior do que 0, que vai ser menor que 1/2. Eu consigo uma vizinhança aberta e estrita à direita de P, tá certo? Uma vizinhança da forma P mais delta, tal que dentro dessa vizinhança, intersecção com o domínio da F, todo mundo é menor que 1/2. Então, meu amigo, se eu elevo a g de x, isso aqui é menor que 1/2 elevado a g de x, dentro dessa vizinhança. Faz o x tender a p, para onde é que tende isso aqui? Tende para 0, porque eu fiz 1/2, base menor do que 1, isso aqui tende a 0. Então, para onde é que vai f de x elevado a g de x, que está no meio dos dois? Para 0. Teorema do confronto. Tá? Teorema do confronto. Então, não tem jeito. Limite é 0. Ou seja,
0 elevado a infinito não é indeterminação. Ou seja, se a base tem limite 0 e o expoente tem limite mais infinito, o limite dá quanto? 0. E se for menos infinito? O limite vai dar o quê? Mais infinito. Tá? Entendido? Pedido? Tá aí. Então tem todas essas... Isso por quê? Porque estão lembrados que, vocês não esqueçam, que f de x elevado a g de x é 1 sobre f de x elevado a menos g de x. E se você tem mais infinito aqui, se você tem, desculpe, menos infinito, quando você vai para cá, você cai no caso anterior, que é f de x elevado a menos g de x, onde menos g de x tem limite mais infinito. Portanto, isso explode, isso aqui vai ter limite 0. Tá? Então, as indeterminações são essas aqui. Ó. São essas aqui. Tá. Perfeito? Pronto. Com isso encerra.